Hoje eu quero fazer uma meditação breve a respeito de uma das passagens que mais fala no meu coração. João capítulo 11, vou ler do versículo 1 em diante, e o texto diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. E foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judeia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Respondeu Jesus: há 12 horas de claridade todos os dias, e durante o dia as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhes dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Marta à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Marta sair apressadamente, imaginaram que ela ia no túmulo de Lázaro chorar e seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Então Jesus chorou. As pessoas que estavam perto disseram: vejam como ele o amavam. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo e uma gruta com uma pedra fechando a entrada, e disse: rolem a pedra para o lado. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido, o mau cheiro será terrível. Jesus respondeu:
Eu não lhes disse que se você cresce veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado, e Jesus orou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas, e o rosto envolto num pano. E Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Palavra de Deus. Feche seus olhos. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar. Deus, eu estou aqui nessa noite pela tua graça, Pai. Peço que o Senhor fale conosco. Cada pessoa que está aqui chegou com alguma situação, alguma preocupação, e nós estamos expostos à tua palavra, pedindo para que o Senhor fale conosco, Pai. Eu quero ouvir tua voz. Maravilhoso é me contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Semana passada a gente fez a inauguração aqui, e um monte de gente ficou impressionado com as luzes, com o canhão. E as pessoas acham que a gente está aqui por causa de alguma espécie de efeito. Irmãos, eu não sei vocês, eu estou aqui por causa da presença de Deus. Eu não estou aqui por causa da banda, eu não estou aqui por causa dessa LED, eu não estou aqui por causa da LED lá fora. Eu tenho vontade às vezes de marcar um culto só voz e teclado e falar para a igreja: vamos adorar aqui, porque Deus está aqui. Esse é o único motivo de eu estar aqui. Deus está aqui, a sua palavra está aberta e Ele quer falar no teu coração. Eu quero chamar vocês a adorar essa canção de novo, porque não existe nada melhor do que estar na presença do Senhor. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te
formoso és. Quão formoso é, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Sabe o que eu gosto desse texto? Meu avô estava com hemorragia há alguns anos no hospital e o médico falou para ele assim: seu João, o senhor não passa dessa semana. Então ele chamou a família e teve uma conversa que eu relatei com cada neto e filho semana passada. E o médico, vendo que não faltava mais 2 ou 3 dias de vida, virou para o meu avô e falou: o senhor vai morrer essa semana, faça o que o senhor quiser. E ele pegou e escolheu passar esses dias em casa. Ele foi para a casa dele, tinha diabetes, comprou um bolo, já que vai morrer, que diferença faz? Comprou uma rapadura, foi lá na igreja no último domingo, serviu o bolo para todo mundo e falou assim: foi um prazer estar com vocês, servindo a Deus nesses últimos anos. E eu tenho certeza que um dia nós vamos se reencontrar, porque quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Voltou para a casa dele. A moça a cuidadora estava ouvindo TV muito alta e falou para ele assim: por favor, desliga a TV que eu quero fazer a passagem com tranquilidade. Eu quero fazer a passagem em paz. Ela desligou a TV, meu avô foi deitar na cama e não acordou mais aqui. No outro dia, quando a gente foi procurar as coisas, os documentos, a gente muito preocupado, meu avô deixou toda a documentação e toda a recomendação cravada na passagem. Essa era a certeza. Era amigo, caminhava com ele, sabia o dia que ia morrer. Estava morrendo para passaria a eternidade com ele. Nessa passagem, irmão, eu vejo pelo menos 3 ensinamentos. Eu não vou ter tempo de passar os 3 ensinamentos. Provavelmente vou fazer umas 3 mensagens em capítulo. Primeiro, nós aprendemos aqui a respeito do nosso relacionamento com Deus. A gente aprende a respeito de oração, intercessão. Também aprendemos nessa passagem como nós devemos trabalhar como igreja. Dessa... Eu quero trabalhar um domingo só a respeito disso. Por fim, a passagem central, ela trabalha a respeito da natureza e a essência do Evangelho. Mas hoje eu queria falar com vocês o que chama minha atenção a respeito do ensinamento que esse texto nos traz sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre a nossa amizade com Ele, sobre como devemos orar, como devemos interceder. Aqui nessa passagem nós vemos um amigo de Jesus. Quem tem amigo tem tudo. Ontem eu e a Renata estávamos fazendo a nossa mudança e nós marcamos a mudança às 8h30 da manhã. O cara do caminhão falava que chegava até no máximo às 9h. E era por volta de 8h30, um vento terrível aqui nessa cidade, que vento, um frio. E eu pensei com o Renato: não vou carregar tudo esse negócio sozinho. Mas quando era 9 da manhã, já tinha lá uns 10 amigos da igreja. O cara do caminhão não chegou. Deu 9h15, 9h20, eu liguei para ele e perguntei: cadê você, abençoado? Ele com aquela voz de quem estava acordando: estou chegando aí.
Eu não gostei, obviamente, irmãos, porque eu aprendi uma coisa a respeito de horário, sabe? Chegar atrasado é falta de respeito. Chegar atrasado significa que o teu horário vale menos que o meu. Então fica me esperando uma hora porque o teu tempo não importa. Eu fiquei bem nervoso. E fiquei pensando assim, o pessoal vai desistir. Mas eu tenho amigo de verdade. O caminhoneiro chegou 10 e pouco da manhã, mas ninguém desamparou a gente ali. Deu uma hora, a gente fez toda aquela mudança, descarregou tudo. Aí tinha que carregar as coisas para cima. Estava o Danilo, o Vandinho, o Rafael. Abandonaram de almoçar, ficaram na casa lá até 5, 6 horas da tarde. Penduraram os quadros que estava 2 anos para pendurar na outra casa. Deixaram tudo no lugar. E a Renata falou, olha que bênção, até os quadros estão pendurados. Porque tem amigo, tem tudo. Mas uma das coisas mais preciosas do Evangelho é que Deus nos convida para ser amigo de Jesus. Imagina o privilégio de ser amigo de Deus. Ademar de Campos fez uma canção e ele fala assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, ter a paz no coração. Que privilégio é esse de poder andar com Ele? Salmos diz que Deus revela os seus segredos aos seus amigos. Deus procura um relacionamento desde Adão e Eva. Ele vinha no jardim e perguntava para Adão: onde você está? Mas o pecado nos afastou de Deus. E desde então ele procura pessoas para se relacionar. De repente, algumas gerações depois, ele encontra Enoque. E Enoque era amigo de Deus a tal ponto de Deus tomar ele para si. E de repente ele não existia mais. E Deus chama Abraão. E a palavra de Deus fala que Abraão era amigo de Deus. E fala para Abraão que dele sairia um povo que seria companheiro e amigo dele. Mas o povo sempre com medo, sempre buscando a Deus por causa das bênçãos, nunca por causa da pessoa. Chegaram na hora do monte de se encontrar com o Senhor, viraram para Moisés e falam: vai você na frente, porque nós temos medo de encontrar com Deus. Eu estou com medo, eu estou com temor. Queriam um milagre, mas não queriam a amizade. Que tristeza. Moisés, pelo contrário, ao ouvir a reclamação de Deus, dizendo: vai na frente, vocês querem a bênção, vocês querem o milagre, vocês querem a resposta, então vai na frente, eu vou mandar um anjo, e o anjo vai com vocês e vai te dar a promessa. Mas Moisés respondeu em Êxodo 33, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Porque Moisés queria andar com Deus. E Deus dá mostra desse relacionamento ao se encarnar na vida do seu próprio Filho, e o Emanuel andar conosco, e nos convidar para esse relacionamento crescente. E nessa passagem nós vemos 3 verdadeiros amigos de Jesus. Jesus, quando ia para Jerusalém, ficava na casa de Maria, Marta e Lázaro, em Betânia. Era lá que ele ficava, era lá que ele conversava com ele, é lá que ele descansava, é lá que ele recebia os seus amigos. Lázaro, como diz o texto, seu amigo, a quem amas, provavelmente era aquele que ouvia Jesus falar dos seus planos, falar o que ele planejava fazer no outro dia, descansar os seus pés, ouvir a sua oração. Que privilégio maravilhoso. Um privilégio que o Evangelho nos convida. Mas nós aprendemos aqui nessa pequena passagem que ser amigo de Deus não nos impede de passar por sofrimento. O fato de você ser amigo de Deus não vai inibir você de passar por lutas, de passar por dor, passar por morte. Tem gente que vem para Deus para se relacionar com Ele, mas não porque se importa com Ele, se importa com um pseudo benefício que pensou: eu vou para Deus, porque se eu for para Deus, não vou sofrer mais, não vou ter mais problema. Vem para Jesus e os seus problemas estão resolvidos. Não é isso que a palavra de Deus nos garante. Pelo contrário, Jesus garantiu: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem quer vir para Jesus tem que vir para Jesus porque gosta da pessoa de Jesus.
de caminhar com Ele, de andar ao lado dEle, de ouvir a sua voz, de adorar, de exaltar, porque sim, um dia nós estaremos num lugar onde não haverá mais choro, nem dor, nem ranger de dente, mas esse lugar não é aqui. Não é aqui em Bela Vista do Paraíso, não é aqui no Brasil, não é aqui no mundo, no planeta Terra, que você vai passar por isso. É na eternidade. Até lá, Jesus procura seus amigos para caminhar com Ele, em meio às tribulações, apesar das lutas, confiando, ouvindo, sendo direcionado pela sua palavra. Lázaro era um amigo, mas Lázaro morreu. Morreu porque o mundo jaz no maligno, e a morte entrou no mundo. E por causa do pecado existe dor, existe injustiça e existe morte. Lázaro era amigo de Deus, mas isso não impediu que ele morresse. Mas aqui nessa passagem nós aprendemos como devemos nos achegar a Deus. Olha novamente o versículo 3. Maria manda um mensageiro, e as duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando você tem um problema, você liga para quem? Quando a coisa aperta na tua vida, você vai atrás de quem? É nesse momento que a gente vê de quem você depende, em quem você espera, em quem você confia. Esse é o relacionamento que Deus nos propõe, um relacionamento crescente com Ele, onde eu abro com Ele os meus medos, onde eu abro com Ele as minhas dores. E Maria e Marta procuraram Jesus, mas repare aqui que elas não impuseram nada para Jesus. Elas comunicam: Lázaro, o teu amigo, a quem amas, está muito doente. Não há imposição, não há determinação, não há decreto, porque você liga a TV e vê um profeta decretando, determina a bênção, determina a cura, ordenando a Deus, profetizando numa espécie de confissão positiva, impositiva. Eu declaro. Quem é você? Quem sou eu para impor a Deus a minha vontade? Deus sabe todas as coisas, meu irmão. Nós temos que chegar a Deus, o Senhor, como servos, apresentar a Ele, sim, as nossas necessidades. Porque sabe, o grande problema que talvez você esteja vivendo seja fruto de uma vontade tua. Romanos capítulo 1 fala que Deus entregou a humanidade aos seus próprios desejos e vontades. E por causa desses desejos e vontades, tudo que aconteceu de ruim aconteceu. Eva viu a maçã, ou seja lá o fruto, e foi desejável ao coração, e assim nasceu o problema. Um homem vê a mulher, deseja, mesmo que não seja consensual, faz o que deseja, e assim nasce o abuso. Você deseja e impede a Deus, e sabe qual que é a maior tragédia que pode acontecer na tua vida? É Deus virar para você e falar: seja feita a tua vontade. Então a gente aprende na igreja, vem aqui 7 quintas-feiras e nós vamos se ajoelhar e faz a campanha: por essa causa eu me ajoelho. E começa a impor a Deus: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E a tragédia acontece quando Deus fala: então toma. Então toma. Isso não é evangelho, pois o evangelho nos ensina a orar o contrário: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Qual é a tua vontade? Porque a gente faz as coisas e depois pede para Deus abençoar o que eu já fiz. Eu decido e depois oro para Deus cumprir o que eu decidi.
Isso não é servir a Deus. Isso não é ser servo de Deus. Servir a Deus é perguntar: qual é a tua vontade, ó Pai? Então pastor, então eu estou com o meu sofrimento e eu não posso discriminar nada, eu tenho que aceitar? Não. Maria e Marta apresentaram a Jesus a sua necessidade. Lázaro, o teu servo a quem amas, está doente. Senhor, o meu filho a quem amas está desviado. Senhor, a minha esposa a quem amas não quer mais saber do casamento. Senhor, eu, teu filho a quem amas, estou aqui, passando necessidade. Mas seja feita a tua vontade. Cumpra a tua vontade na minha vida. É assim que a gente se achega a Deus. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Porque se você busca a Deus para conseguir o que você quer, o Senhor da tua vida é você. E para pensar. Os problemas que você tem é por causa do que você quis. A pessoa vai lá, se relaciona como quer, engravida, não tem estrutura e pergunta: onde está Deus? Mas Deus está no mesmo lugar. A pessoa vai, se enfia no negócio, para uma ambição, compra um carro que não tem condição de pagar, entra no financiamento de casa que não tem condição de pagar, só para querer mostrar para os parentes, para os amigos, ou seja lá qual for a motivação, depois não consegue pagar a conta e pergunta: onde está Deus? Ué, no mesmo lugar. Um filho de Deus se apresenta e lança sobre ele as suas necessidades. Lança, humildemente, apresentando: está aqui, Senhor, a minha vida. Está aqui, Senhor, as minhas finanças. Está aqui, Senhor, o meu emprego. Está aqui o meu casamento. Seja feita a sua vontade. E aí vem uma segunda pergunta: por que Deus permite que nós passemos por aflições? Se Deus me ama, se Deus quer se relacionar comigo, por que Ele permite que eu passe por lutas? A primeira resposta é a mais óbvia de todos: porque o mundo jaz no maligno. E assim continuará até que Ele venha restaurar todas as coisas. Talvez você esteja visitando a gente aqui pela primeira vez ou segunda vez e acha que as pessoas vêm aqui por causa da luz. As pessoas vêm aqui porque a gente fala a verdade. E a grande verdade é que só teve uma vez na vida que coisas ruins aconteceram com pessoas boas. Já viu essa pergunta? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E eu tenho a resposta. Só aconteceu uma vez. A única pessoa boa que pisou na face da terra é Jesus Cristo de Nazaré. Ele nunca errou, Ele nunca falhou, Ele nunca ofendeu ninguém, mas foi injustiçado, torturado, morto por amor. Então sabe por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Para que pessoas ruins como eu e você desfrutassem de coisas boas, que é a vida eterna, a salvação. Coisas ruins acontecem porque o melhor representante meu e teu, diante de uma única direção de Deus, que é: desfrute de todo o jardim, mas da árvore do bem e do mal não come, porque no dia que comer, vai experimentar, vai conhecer, vai saber o que é o bem e o mal. O que Adão quis? Conhecer o bem, conhecer o mal. Por isso a gente desfruta dessa vida. Você casa e desfruta do bem. Depois tem briga no casamento, desfruta do mal. Porque conhece. Tem a criança e desfruta do bem que é amar e ser amada por um bebezinho. Mas ela fica atormentando e gritando e tirando a tua paz, porque você tem que conhecer o mal. Ah, mas eu não tenho nada a ver com Adão. Ah, você tem tudo a ver com Adão. Adão era o melhor homem de todos.
Ele não era traumatizado, ele não era filho de um pai, de uma mãe ruim, ele não estava contaminado com uma sociedade contaminada, e o melhor homem de todos, o mais inteligente, o mais esperto, que conhecia Deus de manhã e falava com Deus face a face de noite, escolheu desobedecer a palavra de Deus. Agora eu e você, traumatizados, filhos de um pai e de uma mãe suspeito, vivendo nesse mundo suspeito, todo dia, meu, todo dia, você pega a palavra de Deus e ignora, não importa, Deus disse isso, mas eu senti, mais eu quis, mas não deu, então, todos pecaram, Romanos 3 fala, todos falharam, todos escolheram passar por aflições, todos escolheram a morte, o sofrimento, a dor, mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque mesmo apesar de nossas escolhas, Ele escolhe intervir, Ele deixa, Ele permite que eu e você passemos por aflições, mas Ele escolheu intervir. Mas você pode se perguntar, será que Deus se importa com o meu sofrimento? Se a culpa é minha? Mesmo que indiretamente, ou a culpa é da humanidade, será que Deus se importa? Sabe, uma das coisas que mais me toca aqui, está escrito no menor versículo da Bíblia, no versículo 35. Presta atenção, o texto diz, Jesus chorou. Agora eu te pergunto, por que Jesus chorou? Esta é a pergunta. Por que Jesus chorou? Algumas pessoas dizem, Jesus chorou porque Lázaro morreu. Jesus chorou porque sentiu a perca do seu amigo. Presta atenção no texto. Olha o que está escrito no versículo 14 e 15. João 11, versículo 14 e 15. Ele disse claramente, Lázaro está morto. Jesus sabia que Lázaro estava morto? Sim ou não? Antes de encontrar com ele. Agora olha o versículo 15. E por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá. Ué, mas Jesus não chorou? Cadê o versículo? Não está aqui? Jesus não chorou porque Lázaro estava morto? Por que ele se alegrou? Por causa de vocês eu me alegro de não ter estado lá. É como se ele estivesse falando assim, por causa de vocês eu estou feliz que ele morreu, porque se eu estivesse lá, ele estaria curado e não teria morrido. Será que Jesus chorou porque tinha dúvidas ou incerteza a respeito do seu poder de ressurreição? Olha o versículo 11. E acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Será que Jesus estava em dúvida que Lázaro tinha morrido? Olha o versículo 23. Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar. Então, Jesus ficou sabendo que Lázaro morreu e diz que estava alegre por não ter estado lá. Jesus falou que estava adormecido e ia despertar. Jesus falou que o cara estava morto e ia ressuscitar. Tudo isso antes do versículo 35. Então por que no versículo 35 Jesus chorou? Olha o versículo 33. Até eu achar aqui, né? Nós vamos morrer. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Às vezes, para ler a Bíblia não precisa de muita coisa não, só um pouquinho de interpretação de texto. Quando Jesus
viu Maria chorar e o povo também sentiu. Em algumas versões fala assim: comoveu-se no íntimo do seu espírito. Quando que ele sentiu vontade de chorar? Quando viu Maria chorar. Mesmo sabendo que ia ressuscitar, mesmo sabendo que ia despertá-lo, mesmo sabendo que ainda que morra, viverá, quando Jesus viu Maria chorar, Jesus chorou. Quando Jesus olha para mim, para você, às vezes passando uma luta por culpa da humanidade caída, uma injustiça na infância, um abuso, um roubo, um furto, mesmo sabendo que a culpa no fim das contas é nossa, Ele vê a tua dor e se comove com você. Ele vê talvez uma decisão ruim que você tomou, sabia que isso ia lhe causar grande dano, grande dor, grande sofrimento, e quando isso acontece, Jesus não vira para você e fala: eu te avisei. Jesus não vira para você e fala: se tivesse ouvido a minha palavra, não tinha passado por isso. Jesus vê a tua dor, vê o teu choro, e Ele chora também. Esta é a grandeza do seu amor por cada um de nós aqui. Ele orienta, e como um pai amoroso, quando vê o filho desobedecendo, sofrendo, ele sofre. Sofre porque você não ouviu a direção, e sofre porque você está sofrendo com a direção. Em algumas passagens fala que Jesus via a multidão de enfermos e se compadeceu de todos. Eu falei que semana passada eu fui na Aurélio Miguel e li lá: compaixão, dor profunda pelo sofrimento alheio, somado a um forte desejo de ajudar. Olha que coisa linda. Jesus vê a tua dor e sente uma dor profunda pelo seu sofrimento. Mas somado a essa dor, Ele tem um desejo de ajudar. De alguém que diz: você pecou, mas eu estou sofrendo pelo seu pecado. Não por mim, por você. E eu tenho um forte desejo de te ajudar, a ponto de entregar a minha vida. Porque Deus mostrou o seu amor por nós, morrendo por nós, quando a gente era pecador. É isso que a religião aí fora não te ensina. A religião aí fora ensina você a merecer, a fazer por merecer. Quando você fizer tudo certinho, Deus vai te abençoar. Alguém uma vez falou para mim: pastor, quando eu estava na igreja, estava fazendo tudo certinho, eu acertava tudo. Eu falei: primeiro erro teu, achar que fez tudo certo. Ninguém acerta tudo, nem que for no íntimo do coração, até tentando acertar, porque a nossa justiça é como um trapo de imundícia. E o segundo erro teu, achar que merece alguma coisa porque fez certo. Não, Deus não demonstra o amor só para quem acerta. Deus demonstra o amor para quem erra, a ponto de morrer por cada um de nós, pecadores, para que agora pudéssemos ter vida, e vida no seu nome. É assim que Ele mostra o seu amor. Lázaro morreu, mas eu vou dar vida. Você pecou, mas eu vou ser condenado na cruz por você. Você merecia ir para o inferno, mas quem vai para o inferno sou eu. Vamos fazer uma troca. É isso que Jesus propõe. Vocês me dão as suas vidas miseráveis, e eu entrego a minha vida. Você me entrega os seus créditos que não existem, e eu entrego o meu crédito, que é eterno. Deus se importa por cada um de nós, e demonstra o seu amor morrendo, quando a gente ainda era pecador. Mas partindo para a conclusão, eu pergunto:
Então, se Deus é meu amigo, se comove com o meu sofrimento, então por que ainda não respondeu a minha oração? Por que não interviu? Por que demora tanto? Você vê na passagem aqui que Jesus ouviu que o Lázaro estava doente e esperou 2 dias a mais. Mesmo sabendo que Lázaro estava morto, esperou 2 dias. Se Deus é onipotente, por que agora não me responde? Por que Ele não faz o que eu estou pedindo? Se Ele está vendo a minha dor, por que Ele não me ouve? Por que não intervém? Alguns vão dizer que Ele não pode. Alguns vão falar que é porque faltou fé para você, mas é mentira. Deus não precisa da tua fé. Deus não precisa da tua autorização. Ele faz o que quer, na hora que quer, como quer. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. E não precisa de ninguém. É a primeira coisa que você tem que aprender. Deus é soberano. E não precisa prestar conta a ninguém. Deus não se apressa. Pressa é coisa de gente afobada, de gente desorganizada, de gente descontrolada, de gente que não tem organização, que marca as coisas às 8 e chega às 10 e tem que andar com pressa, porque não marca, não honra o compromisso, não. Deus não. Deus nunca chega atrasado. Mas Deus não se deixa ser manipulado por ninguém. Eclesiastes capítulo 3 fala: há um tempo certo para tudo e para todas as coisas debaixo do céu. Segundo a Pedro 3,9 fala que Deus não retarda as suas promessas. Salmo 103,19 fala: e Ele domina sobre tudo que existe. Jó 42 fala: Deus bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus é soberano. Então por que Deus não intervém? Porque Deus ainda não me respondeu. E a resposta está lá, ainda no versículo 3. Eu nem saí daqui hoje, pelo jeito nem vou sair. No versículo 4: quando Jesus ouviu, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Havia um mito nessa época que dizia que se alguém morresse, ficava ligado a um fio de prata por 3 dias. A alma da pessoa, mesmo que desligada no corpo, ainda estava de certa forma ligada por um fio de prata por 3 dias. E por 3 dias, se alguém tivesse muita fé, poderia trazer a alma de volta. Se alguém fosse exatamente poderoso, podia trazer a alma de volta. Mas depois que desgrudou o fio de prata, depois que a alma se desconectou e foi para o Sheol, foi para as profundezas, só Deus podia resgatar. É por isso que Jesus esperou. Jesus esperou mais 2 dias, numa viagem que demorava só 1 dia. E quando chegou, a Marta fala: ele está sepultado há 4. Numa situação que não tem como reverter, numa situação que não tem como intervir, a não ser que você seja Deus. Então aqui Jesus cumpriu o que ele disse no versículo 4. Ele interviu para que o nome dele fosse glorificado. Existem respostas de Deus na tua vida que ainda não chegaram, para que quando a redenção acontecer, quando o milagre ocorrer, as pessoas não disserem: é por causa da luz, é por causa do prédio, é por causa da propaganda. Não. Ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. As coisas têm que acontecer para que sejam feitas e faladas de tal maneira: é por causa dele,
para Ele e por meio dEle. Billy Graham uma vez estava fazendo uma campanha de pregação, e o The New York Times ficou espantado com o número de pessoas que vinham na frente aceitar o apelo, e falou assim: chegamos à conclusão que é por causa da música e do emocionalismo que o Billy Graham faz. Então o Billy Graham chegou e falou: amanhã não vai ter música, eu vou pregar no silêncio, e no apelo não vai ter música. Então ele se levantou e falou: quem quiser aceitar Jesus, venham e se entregue a Ele. E num silêncio constrangedor, colocou as suas mãos na frente e aguardou. Quando ele olhou para baixo, o jornalista do New York Times estava se rendendo aos pés de Cristo, porque o que traz as pessoas ao pé de Cristo é o poder do Espírito Santo de Deus. Só Ele pode ressuscitar os mortos, só Ele pode dar vida onde não há vida. O resto é barulho e ilusão. Deus às vezes espera, Deus demora para responder às vezes na nossa cabeça, porque Ele não se apressa, mas Ele quer que as coisas aconteçam de tal forma que eu e você não possam dizer nunca mais: foi a força do meu braço, foi o contato que eu tinha, foi a minha mãe, foi a minha avó, foi meu tio, foi o dinheiro que caiu na conta, foi aquele emprego, aquela vez que eu ajudei, foi porque eu orei, foi porque eu jejuei. Não, coisas grandes acontecem para a glória de Deus, e Ele não divide a glória dEle com ninguém. E quando Deus te responder, vai ser para a glória do seu santo nome. Lembra que eu falei semana passada: sejam imitadores daquele que por meio da fé e da paciência herdaram as promessas. Então o que me resta, pastor? Nos resta crer. Deus não precisou de muito para tirar um morto putrefado de 4 dias. Ele só falou: Lázaro, vem para fora. João capítulo 1 fala que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava no princípio com Deus, e tudo que foi feito por meio da palavra de Deus, e a palavra possui vida. Sabe o que eu e você precisamos? Uma palavra. Uma palavra. Basta uma única palavra de Deus para a tua vida ser transformada. Então tem que ter fé. Não precisa sair correndo por aí, esperando os grandes intermediadores. Eu estourei o meu joelho, e aí eu não conseguia andar direito, uma dor terrível. E um dia eu viajei, e bem no dia que eu viajei, na igreja que a gente congregava, chamaram um cara chamado Renard Clark, sei lá, é uma coisa assim. E ele era o curandeiro. Nada contra ele, ele era o curandeiro. E eu fui pregar lá em Presidente Epitácio, e eu fui pular na piscina, e o meu joelho saiu do lugar. E quando o meu joelho deslocou, porque eu rompi o ligamento cruzado, eu não tinha feito cirurgia, eu não conseguia pisar no chão. Eu tinha que fazer o louvor em pé e depois pregar por 1 hora, eu não conseguia pisar no chão. Nossa, que falta faz um curandeiro. E eu lembro que eu disse para o rapazinho assim: meu amigo, eu não preciso do curandeiro, porque para o cara a quem esse cara trabalha, eu conheço. Eu chamo pelo nome, ele é meu amigo. Eu não preciso sair correndo atrás das bênçãos. No dia que eu estava com o joelho machucado e precisei orar, eu falei: Senhor, o Senhor me trouxe aqui, então seja feita a tua vontade. E pela fé pisei no chão, e quando eu pisei a dor sumiu. Porque eu não preciso, eu só preciso de uma palavra que sai da boca de Deus. Então, em vez de sair correndo atrás de intermediadores, invoque a palavra de Deus, ore a palavra de Deus. Sabe o que é invocar? Vocar é chamar, para dentro. Chame a palavra de Deus para dentro. Comece a declarar: eu sei que tudo podes, tu és um Deus poderoso, tu és um Deus magnífico, o Senhor criou os céus e a terra.
Começa a trazer a palavra de Deus para dentro, declare a palavra de Deus, ore a palavra de Deus, confesse a palavra de Deus, internalize a palavra de Deus, medite na palavra de Deus de dia e de noite. Sabe o que é meditar? É ruminar, é acordar de manhã, pegar uma pequena porção da palavra de Deus e ficar ruminando de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, porque é isso que vai mudar a tua vida, na hora certa, no tempo certo, da água para o vinho, porque é isso que Jesus faz. Uma palavra, um chamado, uma voz, depende de Deus, e na hora certa, para a glória de Deus, o nome dele será glorificado. Coloque-se de pé. Teve um tempo atrás que eu fui ministrar num lugar, e Deus colocou no meu coração o desafio de glorificar a Deus antecipadamente. 1 João 2:9, 2:8 fala assim: vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva, sacerdócio real. E no 9 fala assim: para mostrar ao mundo como é maravilhoso aquele que os chamou. Sabe por que Deus permite que a gente passe por situações? Para que o nome dele seja glorificado na nossa boca, e para mostrar para o mundo como ele é maravilhoso. Então eu pensei comigo assim: bom, se Deus permite que eu passe por lutas, para que quando ele intervém, eu glorifique o seu nome. Isaías 44 fala que nós fomos criados para o louvor da sua glória. E ele vai falando para Israel: eu te chamei, mas você desobedeceu, mas vocês foram criados para a minha glória. Então agora vou intervir, para que dos seus lábios saiam louvor, honra e glória ao meu nome. Então eu pensei comigo: se o que eu estou passando e o que você está passando é para que um dia ele intervenha e o nome dele seja glorificado, então é melhor começar glorificando agora. Eu vou glorificar pela fé. Quando o Senhor restaurou a minha sorte, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de louvor, pois grandes coisas fez o Senhor por nós. Um dia nós vamos cantar isso. Mas Isaías 44 fala: esperei com confiança pelo Senhor, pacientemente. Ele ouviu o meu clamor, tirou os meus pés de um charco de lodo e firmou numa rocha. Por causa disso, muitos verão e confiarão no nome do Senhor Jesus. Tudo que você está passando, tudo que você foi permitido passar, seja culpa tua, seja culpa de outro, não importa mais. O que importa é que Deus vai intervir por meio da sua palavra, e Ele vai intervir para glorificar o nome dEle através da sua vida. Mas se você é um homem e uma mulher de fé, eu quero convidar você a glorificar agora antecipadamente, como quem diz: a minha vida é para o louvor e glória do teu santo nome, e eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nessa noite, independente do que eu estou sentindo, independente do que está acontecendo, independente do que estou percebendo ou não, eu decido pela fé confiar em Ti e esperar no Senhor, e de antemão glorificar o Teu santo nome no meio da congregação, para que anjos e demônios vejam que o Senhor é Deus, e o Senhor é maravilhoso, e o Senhor nos ama e nunca abandona nenhum dos seus filhos.
Por isso eu te glorifico, eu exalto o teu santo nome nessa noite, para honra e louvor do teu nome.